falar um pouquinho com vocês de Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma escritora contemporânea. Olha a época da literatura contemporânea, de 1940 a 1950. Eu não vou falar agora do contexto histórico, porque senão a gente leva muito tempo no contexto histórico e não dá. Então vou entrar já na fala de Clarice Lispector, porque essa semana a atividade vocês vão fazer sobre questões sobre um livro dela, que é A Paixão segundo GH, e falar um pouquinho da vida dela para vocês conhecerem. Clarice Lispector foi uma das principais expressões da literatura contemporânea. Como que é Clarice Lispector? Não é uma leitura muito fácil de se fazer, porque é um tipo de leitura inovadora. Olha só. Clarice Lispector, quando escreveu o seu primeiro livro, ela provocou, tanto na sociedade como nos críticos da época, um espanto muito grande. E por que esse espanto e por que a crítica de alguns? Depois eles viram que a crítica dela, a forma de escrever dela, que era intimista, tinha uma razão de ser. Olha, a narrativa dela, ela subverte as estruturas tradicionais do gênero narrativo. O que é subverter? É transformar, mudar, não tinha nada do que as narrativas tinham até então. Tá? Fora do Brasil já tinha 2 escritores que usavam essa linha de pensamento, mas a Clarice foi a que inovou isso aqui. Olha, o que era diferente nessa literatura, nessa narrativa? Quebra a sequência. Não existe na narrativa começo, meio e fim. Outra coisa, assim como a ordem cronológica, não tem uma ordem cronológica de acontecimentos. Então aqui vocês já veem por essas 2 características aqui, que não é uma leitura simples de se fazer, né? Tem que ter muita atenção e concentração para entender isso. Olha outra característica aqui, ó. Ela funde a prosa com a poesia. O que é fundir essas 2 coisas? É entrelaçar, misturar. Por que isso? Olha aqui. Ao fazer uso constante da imagem, metáforas, antíteses, paradoxos, símbolos, sonoridades, etc. Porque isso aqui, ó, diz respeito às figuras de linguagem, né? A linguagem figurada, a linguagem metafórica. E isso a gente encontra só nos poemas, na ordem normal das coisas, porque aqui, ó, né, a gente vê que é uma forma diferente de se escrever. Então é mais uma característica que vai transformar a leitura de Clarice Lispector numa coisa mais complexa, né? Olha, quais são esses aspectos inovadores além dessas características? Ela faz fluxo da consciência. O que é o fluxo da consciência? É muito mais que uma introspecção. O que é uma introspecção para dentro de si, para a intimidade, para a mente? Olha, consciência e mente. É muito mais do que isso. Vamos ver a leitura dela, a escrita dela, os livros, as obras, né? Então vamos ver muito mais do que só uma introspecção psicológica. É mais do que uma introspecção psicológica. O que é introspecção psicológica? Distingue com finalidade. Se a gente for ler uma leitura onde que está fazendo uma introspecção psicológica, nós vamos conseguir identificar dentro dela presente, passado e momentos reais com momentos da imaginação, momento da mente. No fluxo da consciência, que é muito mais do que introspecção psicológica, isso não vai acontecer simplesmente assim, vai além disso. Ou seja,
fluxo da consciência quebra esses limites entre o espaço, espaço temporal, entre o passado e o presente. Eu não sei quando é, eu não sei precisar. Outra coisa, aqui ó, aqui presente, passado, realidade e desejo se misturam, como se tivesse uma câmera instalada no cérebro de uma personagem que deixa o pensamento solto, sem lógica ou ordem narrativa. Então é isso que vai acontecer aqui, ó, na obra literária chamada Paixão segundo GH. A Paixão segundo GH, que é aonde eu tirei as questões, tá? Vou passar para vocês um vídeo que é aquele da secretaria, das aulas da secretaria, que eu achei muito bom, para vocês entenderem um pouquinho dessa obra. E depois a gente volta a falar mais dela. Então eu convido os leitores a fazer uma boa leitura dessa obra, conhecer Clarice Lispector, e aqueles que não são leitores a melhorar o nível de interpretação e de leitura com Clarice Lispector, porque aqui, ó, nessa obra literária, ela não é simplesmente uma leitura de prazer, uma leitura aprazível. Ela é uma leitura mais profunda, que exige um teor de interpretação mais complexo. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Até a próxima. Beijos.